mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deste se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós o conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui Jesus está conversando com os judeus, mostrando para todos eles que ele foi enviado do Pai para trazer vida, vida eterna. Todo aquele que de mim se alimentar nunca terá fome. Glórias a Deus. Porque este pão que eu dou é a minha vida. E quem de mim se alimenta viverá para sempre. Meu amigo, meu irmão que nos ouve, essas palavras são eternas. Você que deseja ser alimentado por Deus, você que deseja ser sustentado por Deus, ouça a palavra de Jesus. A própria palavra, ela é alimento para nossas almas. Jesus está falando aqui de uma maneira figurada, né? Ele não é realmente o pão natural que você pode comer e depois ter fome, não. Ele é o pão que alimenta a sua alma. Nós fomos criados por Deus, corpo, alma e espírito. O nosso corpo nós alimentamos, né? Com o nosso alimento cotidiano. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele também sente fome. E o alimento dele, da nossa alma e do nosso espírito, é a palavra do Senhor. Glórias a Deus. E quem se alimenta da palavra, quem ouve, quem aprende, quem pratica, quem vive de acordo à palavra, essa pessoa está alimentada. Esta pessoa está fortalecida, ela está sustentada. E Jesus afirmou aqui que essa pessoa tem a vida eterna. Tinha o coração endurecido, não queria compreender as coisas espirituais. Jesus falava de coisas espirituais, eles levavam para o mundo natural. E não compreendia, como muitas pessoas hoje endurecem os seus corações e começam a falar coisas que não convêm a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Quem é a palavra de Deus? Eu não vou dar ouvido a homens, não vou dar ouvido a pastores, não vou dar ouvido a essas pessoas que pregam a palavra. Meu amigo, abra o seu coração. Abra o seu coração, porque é ouvindo a palavra de Deus que você recebe a vida eterna. Jesus morreu naquela cruz, foi para salvar todos nós. Todos nós somos carentes, somos dependentes do Criador. O Criador te ama. O Criador, ele fez algo tão glorioso por nós que ninguém faria. E o que foi que ele fez? Foi dar o seu filho, Jesus de Nazaré, que estava à direita do Pai, revestido de glória, de poder, de majestade. Ele estava no céu com toda a sua glória. E diz a Bíblia que por amor a nós, ele deixou tudo lá no céu com o Pai. E veio aqui como um homem simples. Nasceu numa manjedoura, num lugar bem pobre, bem humilde. E a Bíblia diz que, mesmo quando ele nasceu, Herodes fez um decreto para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus nem 2 anos tinha. E Herodes, usado pelo inimigo, fez um decreto horrível para tirar a vida das crianças. E muitas crianças morreram.
Mas Jesus, mesmo correndo risco de vida, ele veio por amor a mim e por amor a você. Mas para você entender isso, você precisa abrir o coração. Você precisa ser humilde o suficiente para dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Glórias a Deus. Existe sim o céu que está aguardando todos nós que crê em Jesus. E os fariseus murmuravam: quem é você? Você não é o filho de José com Maria, o carpinteiro? Como é que você diz ser o filho de Deus? E olha que esses fariseus, esses judeus, viram tantos milagres, viram o cego enxergar, viram o surdo ouvir, viram o paralítico andar, viram o morto ressuscitar pelas mãos de Jesus, viram milagres extraordinários, e mesmo assim eles não caíram em si, reconhecendo que Jesus não era qualquer homem. Jesus realmente era o Filho de Deus. Para operar tantos milagres assim, tinha que ser de Deus. Creia nisso, abra o seu coração, não faça como os judeus, que sempre estava trazendo uma palavra distorcida, desacreditando do que Jesus falava. Mas tudo que Jesus falava era pura verdade no último dia. Pare um pouquinho e veja quanto dos seus antepassados já partiram. Seus bisavós, seus avós, tataravós, pessoas da sua família que já dormem no Senhor, que desceu à sepultura. Se eles morreram em Cristo, se eles morreram crendo no Senhor, Jesus vai ressuscitar eles naquele último dia. E você que está vivo e crê em Jesus, você vai se encontrar com ele de novo. Vocês vão matar a saudade. Vocês vão se rever e vão glorificar a Deus, porque essa promessa vai se cumprir. Glórias a Deus. Uma palavra de esperança, que é mesmo quando vem a tombar, tem a palavra de ressurreição. Abra o seu coração, peça para Deus fazer esta obra